Certo. Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, o Diego Pereira da Harness tem apresentado aqui no DevOps Hero já há 2 anos. A pedidos de muitos no último webinar, eu vou trazer hoje Argo. Então, hoje, como Argo acaba sendo bem simples também, a ideia é hoje trazer um de zero a Argo rapidamente para que vocês consigam fazer um setup inicial. Tem uma aplicaçãozinha já sincronizada no Argo. E no final eu vou dar um gostinho um pouco de Harness, trazendo como que a Harness ali em cima, no topo do Argo, ela consegue trazer features Enterprise também, tá? Mas o foco hoje vai ser mais no Argo. Bora lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, conectar no seu cluster Kubernetes. Então, eu vou instalar o Argo no cluster Kubernetes. Eu estou no meu Cloud Shell da Google, então eu tenho um cluster que eu já estou conectado, né? Então, vou dar um kubectl get ns. Não tenho Argo, não estou com o Argo instalado aqui nesse cluster, né? Então, ele está vazio. Só um segundo. Beleza. Então, aqui eu tenho todas as minhas coisas, mas o Argo tá até aqui. Deixa eu arrancar fora esse cara aqui que não deveria estar. Nice. Beleza, vamos guardar só um minutinho aqui para ele fazer toda a deleção aqui. Beleza. Bom, então não tenho mais meu namespace do Argo, já fiz toda a desinstalação. Então, vamos fazer a instalação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente criar o namespace do Argo de novo. Beleza, criei o namespace do Argo. Eu vou publicando aqui no chat os comandos que eu vou rodar, até para vocês poderem copiar. Mas depois, qualquer coisa, a Lívia consegue compartilhar com vocês. Tá, vamos. Beleza, criamos o repositório, passei aqui para vocês. O segundo, a gente vai fazer a própria instalação do Argo, que aqui eu vou fazer o apply, então, do meu manifesto. Então, aqui é o manifesto, vou passar aqui para vocês aqui no chat, do Argo CD. Beleza? Então, ele vai criar meus CRDs, ele vai criar, né, que é os meus Custom Resource Definition, meu Service Account, toda a questão de permissionamento, para que ele tenha acesso no cluster, rolling bind, né, cluster role, config map, tudo isso aqui. Então, no final aqui, ele já fez a instalação, então meus objetos estão criados. O que a gente pode fazer é olhar como é que estão os pods aqui dentro. Deixa eu só tirar essa barra aqui do hide. Deixa eu só. Essa barra do zoom aqui me atrapalha um pouco aqui. Beleza. Então aqui eu vou fazer um get pods. Então aqui eu consigo ver meu controller, meu application set controller, todo meu notification, meu Redis, meu repo server. Então tudo aqui já está 1/1. Então quer dizer que todos já estão ready, preparados aqui para receber tráfego. Foram criados 31 segundos atrás. Beleza. Bom, agora o que eu preciso fazer? Preciso criar um ingress para receber esse serviço. Eu já criei um arquivinho aqui, vou compartilhar aqui com vocês, que é o meu ingress. Aqui no caso, o que eu estou fazendo? Então, estou criando um componente do tipo ingress, porque por padrão, quando você faz o deploy do Argo, ele vai criar só um service do tipo cluster IP. E aí esse serviço não está exposto para você acessar fora. Você pode fazer um forward, tá? Então, assim, por exemplo, se você quiser fazer um forward na sua máquina, se você rodando na sua máquina, você pode rodar esse comando que eu vou passar aqui no chat. Deixa eu ver se eu estou passando para os palestrantes. Ah, por isso. Agora que eu vi, por isso que vocês não estão vendo. Obrigado, Aline. Aqui, ó. Então, kubectl port forward, se você estiver rodando local, eu aconselho isso. Você pode também mudar para um load balancer também, tá? Se você quiser o serviço, né? Então dá para dar um patch. Quer ver? Ó? Aí para rodar o patch no serviço, acho que eu tenho um comando aqui. Consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho patch. Mas você poderia dar um patch ali e transformar em load balancer. Não tô achando aqui na cara do gol aqui para vocês. Bom, vamos lá. Tá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar esse ingresso aqui. Então, eu criei, lá no meu DNS,
eu já tenho esse host apontando para o meu ingress aqui. Então, meu ingress tem o IP dentro do meu cluster. E lá na entrada DNS eu já registrei argocd.harness-demo.site para direcionar o tráfego aqui para 443, tá bom? Então, aqui eu estou apontando para o serviço chamado Argo Server, no namespace Argo CD, tá bom? Então, esse cara aqui vai permitir a gente. Tô enxergando as coisas aqui, tá meio ruim. E hoje eu tô aqui em São Paulo, pessoal, então não tô na minha casa com meu super monitor, eu tô só com o monitor pequenininho, então tô apanhando um pouquinho aqui. Tá, então vou sair. O que que eu vou fazer agora? Como eu já tenho esse server aqui, né, que é o Argo CD Server, esse aqui é, por exemplo, é o pod, né? Mas se eu trouxer, por exemplo, em vez de get pods, pegar get deploy, por exemplo, eu tenho meu server aqui, certo? E que vai ter, e no caso aqui, esse é o deploy, e vai ter os serviços que eu tenho aqui, que é o service do Argo CD gera. E a gente vai conectar nesse server aqui, ó, que é o cluster IP, tá? E ele escuta tanto 80 quanto 443, mas a gente vai apontar para 443. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Vou dar um apply. Opa. E vou passar no namespace Argo. Por mais que esteja, já está definido no ingresso. No próprio ingresso eu coloquei o namespace, então ele vai automaticamente criar no namespace Argo. Mas, se não tiver especificado, você tem que passar no kubectl apply logo, senão ele não vai acessar. Beleza. Então, aplicou. Agora que ele aplicou, provavelmente meu endereço já deve funcionar. Vamos testar aqui. Argo CD. Aí eu vou ter que mudar aqui para HTTPS, porque senão ele não vai deixar eu logar. Aí, como eu não tenho certificado, ele vai falar que não é seguro, mas segue a vida. É só vocês fazerem a instalação, todo o processo certificado no cluster, para que vocês não tenham essa mensagem. Mas precisamos manter. Bom, o usuário default do cluster é admin. Acho meio ruim essa tela que não dá nem para saber onde tem que clicar, ele é meio quase invisível aqui, né? E o password a gente vai pegar no Cloud Shell. Um minuto. Bom, aí tem um comandinho aqui, deixa eu pegar ele aqui e já passar para vocês, que é o comando que vai trazer justamente a senha para a gente. Então, só um segundo. Tá. Tem um config map chamado Argo CD Initial Admin Secret, que é criado. Então, se eu fizer aquele comando lá e, por exemplo, acho que é no Secrets ou no config map, eu não lembro agora. Tá no Secrets. Então, aqui, ó, tem esse Argo CD. A gente vai ter que abrir esse cara aqui para pegar a nossa senha inicial que foi gerada para o Argo, tá? Então, esse comando, esse aqui, opa, não é esse aqui não. Deixa eu pegar o comando. É esse aqui. Como a gente está fazendo live aqui, eu não posso permitir que vocês acessem para não quebrar o brinquedo. Eu não vou rodar na frente de vocês, vou parar o compartilhamento só para eu vou gerar a senha. Vou compartilhar aqui com vocês dentro do chat nosso do Zoom o comando que vocês usam para pegar a senha. Então é esse aqui, tá, pessoal? Só um minuto que eu vou pegar a senha, eu vou fazer uma limpeza aqui no Push, beleza, clear. Tá. Só um minuto, compartilhar de novo. Beleza. Agora, voltando no Argo, eu vou colocar a senha que eu copiei, certo? Vou logar. Bom, não nos tomou nem 5 minutos. Aqui nós temos o nosso Argo rodando, tá bom, pessoal? Então, ele já está conectado no meu cluster, ele já tem acesso para fazer deploy. Existem algumas configurações, vou fazer algumas configurações visuais. A gente pode depois ter uma outra sessão. A ideia aqui é fazer um get started aqui do Argo. Bom, vamos criar um projeto. Então, vou criar um projeto aqui novo. Então, deixa eu separar aqui. Tudo que você faz pela UI, no final ele está gerando manifestos lá no Kubernetes para você. Um projeto, ele vai ter um manifesto lá para o projeto, né? Por aí vai. Então, você pode também fazer essa criação diretamente via kubectl, tá? Aqui eu vou criar DevOps Experience, Best DevOps Event in the World, beleza? E vou criar.
Beleza, agora que eu criei esse projeto, eu preciso cadastrar repositórios aqui, por exemplo, são esses repositórios que eu vou permitir para trabalhar aqui. Aqui no caso, eu estou metindo qualquer repositório. Destinations, eu preciso adicionar o meu, no caso, eu posso adicionar o meu cluster aqui, que é o local, e eu vou liberar qualquer namespace. Ah, eu não sei se eu vou precisar adicionar aqui, deixa eu... Aqui eu allow lixo, eu posso controlar quais recursos eu vou permitir que esse projeto ele possa alterar em qual grupo que ele vai alterar, né? Então, por exemplo, quando eu adiciono aqui, eu posso falar que ele pode alterar em qualquer grupo para não ter nenhuma restrição aqui na hora de fazer um deploy aqui. E eu posso também fazer a mesma coisa com cluster resource, eu posso fazer para um namespace resource, fazer a liberação aqui. Deixa eu dar um save aqui. Beleza. Aqui você pode colocar suas keys de assinatura, né? Fazer monitoração de recurso. Só um minuto. Beleza. Aqui eu não criei nenhuma role, não tenho nenhum evento. Aqui seriam os eventos aqui do que nós fizemos aqui até o momento agora aqui. Beleza? Pessoal, perguntas até o momento? Vocês querem falar algo? Não? Tranquilo? Beleza. Deixa eu olhar aqui o chat aqui, que eu tô perdido com a tela pequena aqui. Tá. Bom, aqui, deixa eu só me achar aqui de novo com a tela, desculpa, pessoal. Tô um pouco perdidinho aqui com a tela. Eu tenho esse cara aqui, que é esse repositório, que eu clonei do repositório da própria Argo lá, do projeto da Argo. Que eu tenho algumas aplicações que a gente pode brincar aqui, tá? Eu usei esse cara aqui. Bom, vamos voltar no Argo, vamos no Applications. A gente poderia usar um application set, que ele vai trazer um padrão que eu poderia reutilizar para várias aplicações no Argo, mas aqui no caso eu vou criar uma app na mão, sem usar um application set. Então a gente pode chamar aqui de Guestbook UI, então vou chamar de Guestbook UI, o projeto vai ser no DevOps Experience. Eu posso deixar o sync policy automático, habilitar o self-healing para poder, se ele identificar um drift change, já fazer a alteração para mim. Consigo colocar outras configurações para ele fazer prune só no final, né? Validar o esquema, auto-criar um namespace, pode ser importante também, principalmente que às vezes não tem o namespace, não está criado. Que try, né? Mudar a política de propagação, né? Do prune, né? De deleção. Bom, aqui, vamos pôr o repositório. Aqui eu poderia colocar um customize e um helm, e ele vai mudando aqui embaixo conforme eu vou passando o caminho. Aqui no caso, se eu selecionasse, por exemplo, o Helm Guestbook, ó, automaticamente aqui embaixo ele vai me dar controles do Helm para fazer controle do Helm. Se eu colocar para um Customize, ele vai também trazer para Customize. No caso aqui, a gente vai fazer um hard-coded mesmo, um YAML direto, que é essa pasta Guestbook, que não aparece aqui. Mas se eu colocar ela aqui e der um Enter, já vai resolver, tá? Então, vou usar aqui revisão sempre a head. O cluster é o kubernetes.default.svc, que é o local. E aqui eu posso chamar também de guestbook UI, que é onde eu quero que ele gere esse cara aqui. Aqui eu posso fazer recursividade aqui para ele buscar manifestos em pastas, subpastas dentro desse repositório aqui, dentro dessa pasta que eu coloquei aqui em cima no path. Então no path guestbook, se eu tivesse subpastas com outros manifestos, eu poderia habilitar aqui o recursivo e aqui tudo estaria aqui. Tá? Bom, nesse caso aqui eu vou criar, beleza, opa, apareceu aqui. Não entendi. Cancelar, mas ele gerou. Bom, o Argo deu um glitch aqui, mas beleza. O que que aconteceu aqui? Automaticamente ele já começou a criar a aplicação e ele já está sincando. Então, esse cara aqui, provavelmente se a gente der um kubectl aqui, get pods, pode ser um get deploy, lá no guestbook UI,
Ó, ele já gerou aqui, com duas réplicas aqui. Que é o cara que a gente fez. E se eu der um get services aqui também. Beleza, ó. E esse cara aqui, ó, é remoto. Eu criei justamente com o load balancer para a gente testar minha aplicação. Então, acho que menos de 15 minutos aqui, ó, nós temos nosso deploy no Kubernetes com uma aplicação sincronizada. Beleza? Então, aqui eu acho que a gente fizer uma alteração aqui. Vamos fazer uma alteração agora aqui. Vamos no deployment aqui dentro do meu manifesto e vou mudar para uma réplica. E aí vou comentar direto na master aqui. Como a gente habilitou o self-healing, acredito que em um momento aqui ele vai identificar o drift aqui e fazer essa alteração para a gente. Aqui eu já consigo ter algumas informações adicionais. Deixa eu puxar aqui para o lado. Desculpa, pessoal, está muito ruim minha tela pequena aqui. Eu estou apanhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui para o lado. Então, tem aqui meus pods, né? Os eventos, os meus logs da minha aplicação, certo? Então, tenho todas as minhas edições e aqui a ideia aqui que eu... Deixa eu... Não sei se eu preciso sair e entrar de novo aqui para ele pegar a atualização do meu pod. Deixa eu tirar o zoom aqui. 7-0 por Argo. Beleza. Aqui. Eu não sei por que que ele está sincando aqui. Deixa eu dar um refresh. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, então, beleza. Então, aqui, se olhar, ele já atualizou, ele já fez o self-healing com base no drift que ele pegou no meu manifesto. Então, assim, deixa eu só olhar para ver se vocês mandaram mensagem aqui. Perfeito. Obrigado, José Alexandre. Valeu pela dica. E aqui, pessoal, qual a importância do Argo? Ele facilita muito, principalmente, por exemplo, você tem um cluster que todo mundo tem acesso. Então, qual que é o grande objetivo? É ele manter que o que está no seu Git como source of truth, ele sempre seja refletindo. Então, se um dev vai lá, atualiza um config map que não deveria atualizar, ou um secret com a senha do banco, ou até mesmo o número de réplicas, o Argo ele vai manter essa configuração. Ele vai identificar que teve uma alteração, que teve um change drift naquele seu manifesto e automaticamente ele vai fazer um self-healing e voltar. Então, principalmente para ambientes com falta de controle de acesso, com muita liberação, o Argo ele entra com uma mão na luva, uma luva, né? Então, automaticamente ele vai te dar essa capacidade de manter o que foi configurado, como guardar sempre o estado. Então, ele é muito prático. Mas como vocês olharam, ele só faz isso. Não estou fazendo build, uma série de outras configurações, aprovação no ServiceNow, no Gira, validação de artefato, escaneamento de segurança. Ele simplesmente vai pegar a declaração, como que foi declarado os seus manifestos e garantir o que foi declarado por cada ambiente, ele esteja é, sincronizado, tá? Vamos supor, imagina que eu quero fazer um rollback, a gente acabou de fazer uma alteração, não gostei. Eu posso vir aqui no rollback, pegar o estado que eu quero que ele volte e clicar em rollback. Ele vai falar, você quer fazer rollback? Sim. Ele vai ficar out of sync e vai voltar aqui, no caso, para duas réplicas, né? Que é como estava antes. E com isso, temos o primeiro rollback, né? Aquele voltando ao estado declarativo anterior, mas mantendo o out of sync, certo? Beleza? E aí, aqui no caso, você teria que corrigir o problema para poder sincar novamente. Aqui, como você fez um rollback, ele vai manter esse estado out of sync até que você tome uma decisão. Pessoal, perguntas até aqui? Tranquilo? Beleza. Bom, qual que é a limitação aqui? Ele é legal, funciona bem, mas você está limitado no seu cluster. Você pode conectar clusters remotos. Só que um dos problemas do Argo é a escalabilidade, né? O gerenciamento de diversos clusters
controle de RBAC, granularização no permissionamento, falta de OPA policies ali para você ter um pouco mais de controle. E querendo ou não, no final de tudo, você precisa de um pipeline para fazer a orquestração de todo o resto, né? Então, o órgão é muito bom, ele funciona muito bem para startups, para ambientes ali iniciais, só que eu diria que ele é um pouco limitado quando você vai passar para estratégias avançadas, tudo mais, aí você tem que partir para um Argo rollout, né, para conseguir fazer um canary e outra estratégia, ou partir para harness, né, por exemplo, que vai também permitir que você faça canary, blue-green, conectar no Istio, fazer progressive rollout, mandar progressão de dados. Eu queria mostrar para vocês como é que seria isso, como é que eu teria o Argo e importaria meu Argo dentro da Harness, tá? Então, esse aqui é uma carinha dele aqui, mas eu vou duplicar, vou criar um projeto aqui do zero rapidamente, só para vocês entenderem como seria vocês trazerem o Argo para dentro da Harness, para que vocês tenham features Enterprise. Então, aqui no Organization. Um segundo, account settings. Preciso aqui. Administrative settings, projects. Vamos criar um projeto novo. Já tem um projeto chamado, vou chamar de Experience. Experience. O K verde, que eu gosto de verde. Beleza. Bom, criei um projeto novo, totalmente zerado. Tanto faz aqui o módulo que eu selecione agora. Eu vou colocar um Unified View. Eu vou aqui em GitOps. Aqui em GitOps eu vou em Settings e vou adicionar um GitOps Agent. É a única coisa que você vai precisar para integrar o seu Argo ativo atual dentro da Harness. Então, eu vou criar um novo aqui. Ele vai perguntar: você já usa Argo CD ou Flux? Se usa, você pode trazer para dentro da Harness. Se não, a Harness instala para você os componentes já automaticamente. Se você já tem, você vai clicar em sim e a gente vai fazer o processo de migração. Então, eu vou colocar Experience. Aqui, no caso, no Argo ou Flux, que eu vou importar. Ele está no namespace Argo CD. Eu não vou focar ele para manter no namespace. Aqui ele vai gerar um valor, eu posso instalar tanto com Helm ou com YAML, né? Posso baixar o YAML direto e aplicar ele, ou como também posso aplicar o Helm. Vou fazer com o Helm aqui. Vou baixar esse cara. Deixa eu pegar esse aqui. Vou abrir ele. Tá, eu abri no meu Visual Code rapidinho. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no Cloud Shell. Tá, vou criar um arquivo chamado gitops.yaml, que basicamente, na verdade, gitops override. Vou jogar o conteúdo que a Harness gerou para mim, tá? Salvei ele. Aí aqui a Harness vai falar até o comando que tem que rodar. Ó. Então, primeiro eu tenho que adicionar o repositório do Helm. Eu já adicionei, né? Então esse repositório já existe. Vou fazer o update do repo. Ah, deixa eu mandar aqui. Chat. Então, adiciono o repo da Harness. Aqui você vai fazer o update. Ele já está atualizado. E no final, eu vou aplicar esse Helm aqui para instalar. Poderia rodar isso na Harness também, tá? Para fazer a instalação do próprio GitOps Agent, dá para usar o próprio Terraform da Harness para fazer o processamento do cluster já com GitOps Agent também, com o Argo tudo instalado. Então tem umas demos legais, até passo pela documentação para vocês aqui. E nós chamamos de GitOps Override, né? Então, ops, só um minuto. É isso? Faltou alguma coisa? Override, é isso. E eu vou criar ele dentro do Argo CD, vou dar um Helm install, beleza. Beleza, ele fez o deploy do meu GitOps Agent. Então, depois que eu fiz isso, eu vou clicar em Continue, que aí a gente vai começar a guardar que esse GitOps Agent se conecte com a Harness, tá? Perguntas daqui, pessoal? Tranquilo? Show de bola, pessoal.
Enquanto ele mostra aqui, deixa eu mostrar um pouquinho da... pronto, até terminou já, beleza. Importei e agora vou importar um projeto. Quero importar o projeto DevOps Experience e quero trazer aqui para o projeto Experience. Então, vou dar um import, beleza, e ele trouxe para cá. Então, eu começo já a enxergar aqui o meu GitOps Agent, ele já está aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Beleza. Beleza, então aqui, nesse caso, eu acabei de integrar. E aqui ele já pegou uma aplicação aqui, ó, também. Então, se eu entrar aqui, ó, aquela guestbook que a gente tinha feito, lembra que estava out of sync porque a gente fez backup? Ele já está aqui dentro da Harness. Aí, se eu for no Resource aqui, eu tenho a mesma estrutura que você é acostumado a ver também no Argo. Então, tem a mesma coisa, acesso aos eventos, acesso dos logs, né? Então, eu consigo ver o manifesto, né? O desired manifest, caso tenha um desired aqui aguardando, tá? E aqui ele está reclamando aqui o deployment que está out of sync. Então aqui, ó, eu consigo pegar. Esse aqui é o desired, que é o que não está. E esse é o que está agora. Então realmente tem um diff agora aqui que ele vai trazer aqui para você. Qual que é o diff? Tem uma réplica. E aí, no caso, tá agora tem duas. Então, ao mesmo tempo que eu fizer um sync aqui, eu também consigo forçar a branch, fazer prune, habilitar todas as questões, habilitar auto create namespace e rodar esse synchronize, que vai aplicar a mesma coisa que vocês já viram lá para um pod. E você tem o Argo. Então, assim, em menos de 10 minutos depois dos outros 15, a gente integrou o seu Argo dentro da Harness em 5 minutos, só instalando um agente. E aí é a sacada. Por quê? Você tem toda a auditoria, como vocês viram, tudo que é feito é auditado, se você tem o controle de auditoria. O RBAC nosso, né, de controle de permissionamento, tanto de recurso de grupos de recurso, quanto também as roles do que pode ser feito. Então, tudo isso você acaba ganhando, que você não tem lá no Argo. Você consegue trazer múltiplos clusters aqui para dentro da Harness, então de forma escalável. Então, a Harness ela vai permitir que você escale, tendo diferentes instâncias, diferentes clusters, unificando numa única só visão, né? Então, é um grande passo para quando você quer partir para uma enterprise. Mas qual é a grande sacada aqui? Não é só isso. Você sabe que você precisa de um pipeline. No final, você faz um build, você tem que atualizar a tag lá do GitOps para atualizar dev, para depois atualizar QA e atualizar prod, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou pegar um outro projeto. Vamos para um outro projeto aqui. Esse cara aqui. Aqui, eu vou para o repositório de código da Harness. Posso aqui direto aqui. Code repository. E aqui eu tenho o meu repositório guestbook, tá? Então, aqui tem meu repositório, minha aplicação, tudo mais. E eu quero fazer um build na minha feature aqui, eu vou alterar minha branch feature, um feature branch, e vou fazer uma alteração no meu main aqui, ó. Beleza, vou editar ele aqui. Uhum. Vou duplicar essa linha aqui, tá? Dupliquei a linha, não vou fazer nada demais. Eu acho que eu não estou com o trigger configurado, né? Mas poderia ter um trigger configurado. Acho que eu não configurei o trigger. Mas fiz um commit aqui. Vamos supor que eu tivesse um trigger configurado para trigar meu pipeline. Eu vou ter que trigar na mão, porque eu não tenho, acho que, esse trigger criado. E eu vou rodar essa pipeline de GitOps. Quando eu rodar aqui, eu vou rodar na feature barra Diego. Mas isso, como eu falei, conforme eu fiz o commit, automaticamente eu já poderia ter trigado esse pipeline para começar. Mas vamos falar de GitOps no conceito pipeline como um todo. Então, a Harness ela vai permitir aqui que você faça o seu processo de build e via pipeline fazer seu processo de pull request para o GitOps e merge automático. Então a Harness mesmo, depois do build, ela vai fazer o pull request para você, o merge lá dentro do repositório de GitOps para garantir que os seus manifestos foram atualizados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentro da minha aplicação, não é essa aqui, ó. Ele tem a base, que ele está usando um customization, né? Customize aqui no caso para fazer o template do guestbook aqui dessa aplicação. Ele tem um application set lá para ele já ter um default, como que ele vai configurar as aplicações. Temos algumas labels já nativas dentro da Harness, como env-ref, service-ref, build-ref, entre outras variáveis que você pode utilizar, que nem aqui no caso, ó, o server, eu estou passando via expressão, né?
Estou passando o environment via expressão. E a harness vai gerenciar esses configs aqui, ó, dentro desse cara aqui. Que eu vou ter os configs JSON por ambiente, que vai ter minhas tags e o controle. E a harness vai fazer o controle disso para você automaticamente, tá? Então, eu tenho meus ambientes, meus controles. Tá. Voltando aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona isso. Ó. Quando ele está fazendo o build, eu vou editar o pipeline. Né? No meu build, eu estou rodando build na Harness, né? Estou fazendo, criando uma tag, fazendo um publish de uma imagem e fazendo alguns scans de segurança. E aqui no GitOps, olha que legal. Eu tenho automaticamente um update release repo, que aí ele vai, no caso, criar uma branch justamente para essa alteração, antes de fazer o pull request. Ele vai guardar uma aprovação aqui, eu posso ter uma aprovação na Harness, no ServiceNow, no Jira. Ele vai fazer o merge PR aqui, justamente para configurar. Então, se você não precisa configurar nada, e ele já vai deletar a source branch para você. E vou fazer o fetch do link de app, para ele fazer o link dessa app nova. E aqui ele vai fazer a sincronização. Mas as configurações eu não preciso passar aqui, aqui eu posso passar alguma das configs. Toda a definição do serviço, ela fica no serviço. Então, se eu vou no Guestbook UI, ele está habilitado como GitOps, aqui, ó, está habilitado. Eu tenho meus manifestos que estão usando expressões, ó. Cluster name é uma expressão. Aqui, por exemplo, para esse caso. Para esse outro aqui, ele está usando o application set como base. Meu artefato, eu estou configurado aqui. No caso, estou usando a latest, tipo, deles é uma expressão que vem do próprio também. E aqui embaixo tem umas variáveis. Harness Service, eu estou pegando o próprio Service Identifier desse próprio serviço. Envname, que vai pegar o nome do ambiente que eu estou fazendo o deploy. E o image tag eu estou buscando aqui, ó, lá do meu próprio build. Então, dentro do pipeline, no stage chamado build, eu tenho um step chamado test push. E na execução ele está exportando uma create tag variable. E eu vou usar esse cara aqui para referenciar, tá? Então, a configuração fica toda aqui. A do ambiente fica aqui. E o cluster está configurado aqui. Eu poderia deixar, eu posso ter vários clusters, posso estar na organização conta, poderia até ser um runtime aqui e o usuário poderia especificar no momento de deploy. Vamos voltar para a execução para finalizar aqui. Então, beleza. Estamos aqui no processo de build. Aqui a gente está fazendo uma certificação do build, né, para criar um certificado, um build certificado com SBOM. E assim que ele terminar, ele vai começar o processo de GitOps. O processo de GitOps, como eu comentei para você, ele vai criar uma nova branch lá nesse cara aqui, com base na minha feature branch, e vai abrir um pull request e fazer um merge na branch remota. Perguntas, pessoal, até aqui? Uma dúvida? Tranquilo? Show. Não sei quanto tempo. Deixa eu olhar aqui no pipeline anterior. Eu olhei ontem aqui. Quanto tempo demora esse bom aqui? Ah, tá. Deve estar acabando então. Tá aqui no 3 minutos. Aqui no caso, acho que já vou chegar até aqui no momento, mas aqui no caso eu fiz o GitOps aqui em produção, ó. Então ele seleciona o cluster. Ah, não gosto, Diego, não gosto dessa tela de ficar clicando no visualização, quero ver. Pode clicar aqui em console view para ver os logs direto, né? Então aqui ele fez. Primeiro ele selecionou o serviço, validou que a imagem guestbook latest existe e tudo mais, conectou no cluster, viu que o cluster ok. Aqui, ó, é quando eu falei, ele conecta no seu repo e ele vai fazer o update do config JSON com base no ambiente. Então aqui no caso foi produção, então ele fez a configuração do JSON e aí ele comitou esse arquivo de volta. E aqui ele vai criar a PR, que se eu for aqui, eu tenho minha PR. E aqui na PR, que a Harness gerou, eu tenho justamente a alteração da tag de forma automática. Então, a própria Harness já gerou essa questão da tag. Mas vamos para o repositório atual lá que a gente vai olhar aqui. Bom, aqui, no repositório atual, ele está aguardando uma aprovação. Se eu for aqui visualmente, eu consigo ver. Consigo aprovar aqui direto, vou fazer uma aprovação. Approved. E aí ele vai fazer o merge desse pull request agora. Fez o merge.
E é automaticamente depois na sequência a gente vai fazer um fetch app e jogar um sync direto lá na sua aplicação. Se alguma coisa der errado, eu tenho um passo de rollback que eu vou fazer um revert do pull request, garantido que você vai voltar para o out of sync, mas aliás, não vai ficar nem out of sync, eu vou voltar ao PR, logo o seu manifesto vai fazer um drift, ele vai voltar ao estado anterior que ele estava antes desse merge de PR, tá? Então aqui no sync ele vai fazer o sync, ó, que é basicamente o que o Argo já está fazendo hoje, que é a sincronização dos manifestos declarados, e ele vai seguir. E aí, como vocês viram, né? Em produção, não só fazer um sync, como eu posso jogar um continuous verification. Então, eu posso conectar numa probe de observabilidade, como um Dynatrace, um New Relic, um AppDynamics, um Datadog, Prometheus, Elasticsearch. Eu posso conectar depois de fazer esse sync para ver se realmente está saudável a minha aplicação, porque não quer dizer que meu pod está ready, que meu deployment está ready, que está com liveness e meu probe ok, que minha aplicação está funcionando. Então, talvez eu tenha que rodar um teste de estresse, um teste de jornada de integração, em paralelo à verificação depois do sync, para ver se minhas rotas, minhas APIs, né, se minha aplicação de fato ela está respondendo de forma correta. Porque caso não esteja, como vocês viram naquela falha no smoke test, eu posso simplesmente fazer um rollback e voltar para o estado anterior antes daquele sync, protegendo de forma muito mais fácil e organizada. E outra, unificada na pipeline. Então, você tem uma pipeline que vai ter o seu CI, integração com o seu Gira ServiceNow, e ainda você pode manter um GitOps com integração com Argo direto e suportando. Então, a Harness ela vai suportar para você, né, no topo aqui, uma feature Enterprise. E acaba sendo muito vantajoso ali, justamente para um próximo passo do GitOps, você partir para uma plataforma Enterprise, para que você resolva os problemas de governança, né, auditoria e permissionamento. E é isso, pessoal. Queria mostrar um pouco de Argo. Vocês pediram, então eu trouxe. Mas eu não podia deixar de mostrar que a Harness também suporta Argo e Flux e que você pode incorporar isso dentro da Harness. Como vocês viram, ele vai fazer um revert PR e automaticamente esse cara aqui ele vai ter um estado diferente dos outros. E aí ele fez um merge aqui, revertendo a PR para o modo anterior. Perfeito? Então o rollback foi feito com sucesso, a aplicação está estável, só que o pipeline falhou, porque o objetivo dele era atualizar, ele não conseguiu, ele teve que fazer um rollback. Então por isso o estado de falha. E se agora eu quiser entender um pouquinho como que está isso, eu consigo vir aqui no GitOps, eu tenho meus applications, e essa aplicação aqui, eu tenho ela aqui na segunda página, que eu tenho ela em QA, em Dev e em produção. Se eu for em produção, eu consigo ver como que está minha aplicação aqui, né? Saudável, né? E tudo mais. Então eu tenho acesso a ela, se vocês já estão acostumados, né? Consegui ver os logs e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tentei ser breve, desculpa o atraso hoje para começar. Tive que vir para São Paulo aqui para fazer workshops aqui também presenciais. E cumpri o que eu prometi. Trouxe Argo aí para vocês. Sensacional, muito bom, pô. Que isso. E aí, Diegão? Bom te Tudo ver bom, de Daniel? Quanto volta. tempo? Saudade. Quer dizer, quem tá voltando sou eu, né? Você sempre Verdade, quanto esteve. tempo. Muito legal, muito bom. A gente vai colocar o teu Kahoot junto com o último Kahoot do dia, pode ser, Diegão? Perfeito, não sem problema. Eu sei que está muito em cima da hora, eu agradeço muito a compreensão. Como hoje eu tive que ir para São Paulo, foi um pouco corrido, mas fico feliz de conseguir cumprir com o que eu prometi para vocês. Faz parte, cara. Tamo junto aí. Obrigado mesmo aí pelo conteúdo, por estar presente. Tamo junto. Não, com certeza. Show. Obrigado, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Na próxima, eu vou ter. A Harness teve o nosso Unscripted, que aconteceu, o nosso evento anual ontem, o último evento, foi o virtual. E a gente lançou mais 3 novos módulos, então tem bastante coisa, artefato, repositório de artefato, database DevOps, com rollback e tudo mais em cima do Liquidbase. Tem umas Opa, coisas AI, Code Assistance, com contexto de repositório. Então, no próximo, eu vou trazer open source. O que que vai acontecer? Automaticamente, com todas essas novas features, a Harness lançou no nosso open source. Lembra o Gitness? A gente lançou o repositório de artefato para o Gitness junto. Então, agora tem CI, CD, repositório de artefato e de código. Então, pacotinho completo, eu vou trazer isso na que próxima, para legal. que vocês tenham acesso full ali. Pô, eu já vou sugerir então que depois dessa daí você traga aí o Database DevOps, man. Com Esse certeza. assunto aí, viu?
Esse daí é bom, esse é Considero bem quente. legal, viu, cara? Nossa. A Para galera quem já fez pira um no pouquinho de liquid base, é muito melhor. Você vai ver que tem bastante coisa em cima disso, muito, muito top, assim, no é Features Liquid Enterprise Base em que cima. tá usando? Desculpa o que você É o falou? Liquid Base, é o Liquid Base que tá usando? A gente vai usar o Liquid Base por baixo dos panos, mas a gente criou Features Enterprise em cima para poder resolver as limitantes do Liquid Base. Então, tem várias features ali que o Liquid Base não tem, que a gente incorporou justamente para resolver isso. Pô, animal, o Liquid Base eu tô, pô, trabalho com esse cara aí, esse cara é bom, viu, meu? Esse E cara é como bom. você viu, a Harness ela tem trazido o open source para dentro da plataforma, justamente para você não ter o vendor lock-in e você consiga migrar para a Harness de uma forma mais sensível, mas sendo suportável no nível enterprise, tendo auditoria, governança, segurança nesse nível. Então você não fica preso também. Então essa flexibilidade eu achei bem legal assim. Você viu, no GitOps você pode escolher, eu quero vir com Flux ou com Argo, se você que escolhe. Então assim, essa flexibilidade Depois a e gente, essa depois a integração gente com vai open trocar source eu umas, achei bem interessante. depois a gente vai trocar umas figurinhas de Liquid Base, porque teve um tempo aí que eu desenvolvi uma CLI para ele, uma hora eu te mostro. Ele tem a Quero ver, própria hein? Ele tem uma própria CLI dele, né? Ali que você controla e tudo mais, as migrations e etc. Mas eu precisei num trabalho aqui junto a um cliente a fazer uma CLI de integração entre o Liquibase e regras de negócio para deployment na Azure. Cara, Pô, ficou legal, hein? complexo o negócio, viu? Uma hora eu te mostro esse negócio aí Quero funcionando. ver isso aí, viu? Animal, animal. Muito Valeu. bom. Quando você falar em novembro, provavelmente, aí se você o mês que vem você falar da outra stack aí, se você em novembro for falar sobre o Liquibase, aí eu me preparo também para te mostrar aí durante uns 5 minutos o que que eu aprontei lá, meu. Não, eu quero só ver. Top. Não, muito bom, Diegão, nossa. muito obrigado. Valeu por ter vindo aí, viu? Grande Não, valeu. abraço. Sextou Valeu. para você, né, Diego? Ah, não, né? Sextou. Ah, não, pior que amanhã eu tenho um TJIF, então realmente amanhã eu tô folgando. Porque essa semana foi insana. Beleza, mano. Vamos Obrigado, em frente, pessoal. Um então. ótimo evento para vocês. E até a próxima. Até. Valeu. Valeu, tchau, Então, eu tchau, já tô com pessoal.